convidado de hoje do podcast é o Carlos Silva, empreendedor nato, com uma energia contagiável e dono de várias iniciativas como a CryptoFlex ou o podcast FlexCast. Com um perfil muito orientado para as criptomoedas, hoje vamos conhecê-lo um bocadinho melhor. Vamos a isso. Olá Carlos, bem-vindo ao podcast, obrigado por teres aceito o convite. Eu queria começar logo aqui com uma entrada a pé juntos. Eu sei que tu dedicas grande parte do teu tempo nos vídeos à análise técnica e eu queria saber o que é que te levou a escolher essa análise como método principal para investir sobretudo em criptomoedas. Espetacular. Portanto, antes de mais, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui a conversar sobre uma área que não é muito, interessante, porque não é sexy, se eu puder dizer assim. É uma área que é chata. É só para aquelas pessoas que gostam, de facto, de coisas chatas, que vão ao almoço entre amigos e começam a falar sobre um tema que depois, passado 2 minutos, já está toda a gente a dizer que aborrecido. Portanto, vamos lá então conversar sobre estas coisas, nomeadamente a pergunta que tu me fazes sobre a análise técnica. Portanto, eu consigo dar-te uma resposta relativamente simples. Eu sou uma pessoa que gosta muito de probabilidades, gosta muito de estatística. É algo que me fascina, que eu até então, portanto, quando era adolescente achava que não gostava de matemática e descobri depois na faculdade, anos depois, que afinal eu tanto gostava como era bom aluno na matemática. E entretanto, quando tu começas a tentar, portanto, quando começas a estudar as coisas e começas a perceber que tu podes trocar palavras, argumentos por números e os números conseguem-te dar respostas, eu comecei a ficar fascinado. Os gráficos nada é mais nem menos do que resultados de números. Portanto, são várias contas ou vários cálculos matemáticos que depois estão representados por uma visão gráfica. Ora, tu quando começas a compreender os números e começas a perceber o que é probabilidade, o que é estatística, como é que tu administras o risco, que talvez isto seja a coisa mais difícil de ser calculada, quando depois começas a conseguir calcular também o custo de oportunidade, que é uma coisa que vem da área industrial, que é aquilo que me fascinou no início de carreira profissional, tu começas a perceber que será que nos números consegues arranjar uma espécie de uma oportunidade? Ou seja, eu penso assim, se tu lês um relatório financeiro, vamos supor o seguinte, tu lês um relatório financeiro de uma empresa. À partida, tu quando lês o relatório, os rácios e os indicadores são os mesmos. Ok, claro que depois podes ter um histórico de dados e vais conseguindo monitorar aquilo, aliás é importante que isso exista, não é? E tu consegues acompanhar e consegues ler tendências, consegues entender certos comportamentos. Se depois pegares nesses dados e colocares em gráfico, eu acho que os teus olhos vão começar a ver muito mais coisas. Eu sei que o pessoal só nos está a ouvir, não está a ver, mas quando tu começas a colocar visão, ou seja, coisas visuais, Informação visual, sim. Tu começas a conseguir perceber mais coisas. Aliás, eu era uma pessoa que dei explicações durante alguns anos e acho que ainda sou professor porque ainda dou aulas, não é? Quando eu falo, as pessoas interpretam de uma maneira. Quando tu começas a arriscar, a fazer desenhos, parece que a pessoa começa a aprender muito mais. Portanto, há de facto qualquer coisa que os gráficos nos fazem, ligar de uma forma mais fácil. Depois, quando nós olhamos para o mercado de cripto, que é onde tu tocas mais, se eu quiser ir buscar métricas, como vamos buscar, por exemplo, em relação a uma empresa, ainda tornaste isto mais escasso. E como eu gosto de volatilidade, como eu gosto um bocadinho de especulação, ou seja, porque é na assimetria e na volatilidade que nós conseguimos, de facto, ter ali um bocadinho de oportunidade na minha ótica. O resto é investimento por estrutura, por assim dizer. Nós precisamos de alguma coisa para nos basear. E se formos buscar métricas, elas, por exemplo, no mercado de cripto, são muito insuficientes. Claro que se tu olhares para Bitcoin, se calhar já algumas métricas te podem ajudar a entender uma série de coisas. Mas se não utilizares algo que consigas entender comportamentos humanos, que é a coisa que mais me fascina há vários anos, é o comportamento humano, como é que tu consegues operar com sucesso sem ser o chamado dollar cost average? Não quero estar a fazer o TCA em Bitcoin infinito. Pronto, isso é uma coisa. Outra coisa é tu tentares bater um bocadinho a rentabilidade do Bitcoin. Se queres fazer isso, tu tens que usar outras ferramentas que não o comum. E depois muita gente, que se calhar é uma pergunta também tens aí, o pessoal pergunta assim, Carlos, mas análise técnica, toda a gente vê aquilo. Se toda a gente vê aquilo é por isso que isso não funciona. Não, é exatamente por toda a gente ver aquilo que funciona. Porquê? Se tu quando estás a utilizar gráficos mais pequenos, isto aconteceu-me a mim há uns anos quando estava a tentar experimentar viver de day trading, ou seja, eu pensava assim, ok, em vez de ir trabalhar para outro sítio, porque é que eu não tento fazer day trading? E não funcionou comigo. Eu vou-te explicar porquê. É muito desgastante. Porquê? Porque quando tu operas em tempos gráficos muito pequenos, o que acontece é o seguinte, tu estás sempre a ser enganado por algoritmos, são os chamados market makers, são bots, aquilo está programado de pessoas, temos que admitir que são pessoas muito mais inteligentes que nós, em que a profissão deles é fazer aquilo. É fazer-te dar a entender que vou fazer um movimento, porque tu conheces a análise gráfica, então eu vou-te iludir com o movimento e vou fazer o oposto, ou seja, vou-te dar FOMO, tu vais querer entrar na posição exatamente no timing errado e eu vou-te captar a tua liquidez. E não preciso te liquidar.
Claro que a maioria das vezes és liquidado, mas basta provocar-te um stop, porque se eu te provocar um stop, eu já ganho. Os market makers, as pessoas acham que eles ganham pelas liquidações. Eles não ganham pelas liquidações. Eles ganham pela quantidade de vezes que tu abres uma posição e fechas. Eles ganham no spread, naquele valor da taxa. Então, tu vais estar a competir contra robôs? Tipo, é impossível. Então, os tempos gráficos pequenos provocam muita ansiedade, porque tu desgastas muito a estar a tentar memorizar um determinado padrão e estás ali horas e horas a acompanhar aquele padrão, a perceber que no momento em que ele fizer aquilo, eu vou disparar o gatilho. E no momento que disparas o gatilho, muitas vezes eles estão-te a iludir para tu te tramares. Psicologicamente estava a arrebentar comigo. Não estou a dizer que até nem fosse lucrativo, porque eu até acho que estava a ser. Não na dimensão que eu se calhar achei que conseguia ser, mas psicologicamente estava-me a arrebentar todo. Mas quando tu olhas para um time frame maior, a brincadeira muda. Porque quem é que é? Uma coisa é estás a trabalhar com uma liquidez que tu com 100 milhões, imagina um market maker com 100 milhões vai-te provocar uma assimetria muito grande. Outra coisa é tu mexeres um mercado inteiro, como por exemplo neste caso já o tamanho de Bitcoin já é tão grande. Tu para mexeres o gráfico da Bitcoin, se quiseres iludir as pessoas num gráfico semanal ou mensal, como é que tu fazes isso? Tinhas que juntar os market makers do mundo inteiro para eles todos fazerem a mesma jogada. Não vai acontecer. E é exatamente aí que tu ganhas. Ou seja, tu não tens que... Como é que eu vou explicar isto? Tu não tens que querer nadar no meio das sardinhas. Tu tens de perceber para onde é que vão os tubarões e as baleias e no momento que eles forem, tu como sardinha vais atrás. Tu só copias o que eles estão a fazer. E no momento que a água começar a parecer muito calma, tu como sardinha basas dali. Porque vai abrir uma boca. Vai ser uma baleia que vai abrir a boca e vai comer toda a gente. Então é por isso que eu gosto da análise gráfica, porque me permite ir um bocadinho mais além do que eu só apenas ler um relatório. Apesar de que no mercado tradicional eu tenho, imagina, enquanto que cripto para mim é 90-10, ou seja, 90% eu utilizo análise técnica, 10% teoria de ciclos económicos, aquelas coisas todas. No mercado tradicional a coisa é muito mais equilibrada. Mas se me perguntares, Carlos, analisas as finanças todas das empresas? Não. Eu analiso o que é necessário para mim, que agora, claro, isto depois é o segredo da jogada, né? Mas eu analiso aqueles indicadores cruciais que eu sei que depois vão fazer mexer no gráfico. Se não me engano, tu começaste a investir ou focar-te mais em cripto durante a pandemia. Isso. E uma vez que tu te baseias muito na análise técnica, como estavas a explicar, quais é que foram as tuas fontes de informação favoritas para aprender? Tu focaste mais em livros, orientaste mais para cursos, ou como é que desenvolveste o conhecimento que tens hoje? Perfeito. Olha, tudo começa na faculdade. Eu tive muita sorte, eu tive um professor que era investidor. Eu costumo dizer que ele foi o meu primeiro mentor de tudo, porque ele já nos ia dando os insights que ia fazendo. Essa pessoa foi bem importante na minha vida nesse aspecto. Eu bebi muita informação com ele, não é? Que me permitiu já dar um arranque. Ou seja, eu já não era propriamente leigo. Não dominava, por exemplo, a análise gráfica como hoje domino, mas já tinha uma certa ideia do que era isto do ciclo e do comportamento humano, como é que funcionavam os extremos, uma série de coisas. Tendências, portanto, médias, essas coisas já dominava. Mas eu achava que isso era pouco para teres resultados. Claro que, lá está, voltamos ao mesmo. Se queres pensar num espaço temporal de 10 anos, 5, 10, 15, 20 anos, se calhar não vais precisar mais do que uma média e umas belas. Se calhar não precisas mais do que isso. Mas se queres tentar, puxar um bocadinho mais de alguma assimetria, tentar ter mais um bocadinho de volatilidade, precisavas de mais coisas. E tu perguntaste onde é que eu fui estudar depois. Tudo. Olha, eu vou dizer uma coisa. Antes da pandemia, na pandemia foi quando eu comecei cripto. Mas ao longo da jornada eu vou estudando. Portanto, livros tipo All Brooks, não conseguia comprar, porque em Portugal não conseguia comprar os livros de All Brooks, só dava para comprar os PDFs, mas depois acabei por arranjar os PDFs daquilo tudo gratuitamente. Eu sei, malta, não é fixe, mas era o que havia na internet. Portanto, consumi aquilo. Thomas Bulkowski, que acho que é o que eu mais gosto, porque puxa da estatística, ou seja, ele pega nos padrões gráficos e começa a meter a estatística em cima daquilo. Achei brutal. Cursos, fiz uma catrafada deles. Olha, fiz cursos que achei que eram espetaculares, fiz cursos que achei que não era nada especial, gastei imenso dinheiro na minha formação, muito dinheiro. Então eu fiquei ali, se cá, desde 2018, 19 até 2020, 21, para absorver tudo. E depois, muita prática, ou seja, muito teste. Eu estava a testar tudo. Lembro-me quando estava, antes de chegar a cripto, fazia no mercado de atenção, mas como não tinha gravete, não havia grande dinheiro, tinha pouco dinheiro, e gostava muito, na altura, investia só em ETFs, sei lá, poupava pouco, estás a ver, então não me compensava o risco, mas já ia para o TradingView, aliás, era para o TradingView, até era para o investing.com, ou não sei, na altura fazia lá, ligava ao gráfico, sabe? E se eu fizesse uma entrada aqui, não sei o que mais e tal. Ia monitorando. Depois lembro também tinha um dos meus melhores amigos na altura, estava a tentar matematicamente calcular se era possível ganhar dinheiro com apostas esportivas sem ser de fazer trading. Quando havia a Betfair era uma coisa, mas depois a Betfair desistiu. E ele andava a tentar desenvolver lá uns cálculos matemáticos a perceber se conseguia
pronto, e buscar liquidez ao mercado. E na altura, então eu fazia esses mesmos cálculos, não para a parte das apostas, mas tentava fazer isso com os gráficos. Em 2020, quando vejo então o Covid, o crash total do mercado, e, porque até aí eu nunca olhei para cripto, ok? Eu tinha uma espécie de ódio quanto a cripto. E depois, quando em 2020 tudo crasha, eu começo a ver tudo a recuperar. Aliás, nessa altura eu nem reagi, para teres uma noção. Também tinha pouco dinheiro, se calhar, aplicado no mercado, mas eu nem reagi. Portanto, eu vi tudo a cair, só pensei, olha, também se morrermos todos não é preciso dinheiro para nada. Não fiz absolutamente nada. Mas vi Bitcoin a recuperar mais rápido do que o resto. Epá, e aquilo não fazia sentido na minha cabeça. Eu, como assim? Isto ainda não morreu? Então fui estudar aquilo, pronto, e mudei completamente o meu mindset. E a partir daí é que eu, de facto, comecei, então, a aplicar mais em cripto, porque aqueles movimentos que tu precisavas para estudar, que no mercado tradicional demoravam muito tempo a acontecer, tu em cripto, aquilo era 1 minuto. E depois quando entrei, lá está, uma coisa é começar a olhar para Bitcoin, mas depois é os primeiros dias, depois já começas a querer ver as outras coisas. Começas a ver gráficos a fazer assim coisas rápidas, muito rápido. Ui, eu não tenho que esperar 2 meses para este movimento acontecer. Isto aconteceu em 5 minutos, então vou treinar aqui. Foi aí que eu comecei a aplicar de forma mesmo prática aquilo que eu fui estudando. Daí de eu ter-te dito há bocado, foi nesse momento que eu pensei, será que eu fazia disto vida? Se eu conseguia fazer... posso-me despedir onde eu estou e vou dar as fichas todas aqui. Pronto, foi assim. Tu há muitos anos, na tua adolescência, voltando aqui um bocadinho atrás, estavas a falar já há algum tempo, nos teus inícios, eu sei que tu fizeste parte de uma banda e agora o interesse por bandas voltou, mas para as bandas de Bollinger. E eu queria saber... Quais é que são muito os indicadores técnicos que tu mais utilizas e porquê? Não uso bandas de Bollinger, pessoal. Peço desculpa. Okay. Não uso as bandas de Bollinger. Não é porque eu não acho que funcione. Isto lá está. Os indicadores... Como é que eu vou explicar isto? É quase como aos carros. Tu tens que escolher aquele carro que mais te dá gozo conduzir. Ou, vamos supor assim, tu és um piloto e o carro, apesar de ser de uma determinada marca, ele é afinado de acordo com as tuas qualidades e estruturas físicas e essas coisas todas. Isto aqui é um bocado, ou seja, é como eu interpreto isto. Não interessa o indicador, interessa tu saberes como é que todos funcionam. E depois na tua parte prática, tu tens que ir experimentando vários setups. Pelo menos foi assim que eu comecei. Eu estou a dizer isto tudo como se fosse a lei, mas não é. Estou a dizer pela minha experiência. Sim. Experimentares durante 1-2 anos o máximo de setups possíveis, testar o indicador ao máximo. Percebes que tens mesmo que colocar dinheiro para perder, a aprender. Depois disso, tu vais começar a entender o que é que o mercado faz. E depois é assim, cada ativo tem comportamentos diferentes. Isto depois é uma coisa também só na prática que as pessoas depois vão chegar lá. É muitas horas de ecrã, não é? E então, ou para cada tipo de ativo, tu podes ajustar os indicadores que tu sentes que funcionam melhor para aquele ativo, ou então como eu, que já estou numa fase que faço isso já se calhar há 2 ou 3 anos para cá, que é, já encontraste o teu sistema de setup preferido, aquele que tu, parece que já olhas para ele e ele já te está a dizer mais ou menos o que é que está a acontecer. Quando o descobres, tu tens de dizer assim, tu vais ser fiel apenas e só àquele. Que eu acho que esse é o segredo de eu estar onde estou hoje, é, testaste muitos, encontraste aquele que te dá mais drive, agarra-te àquele, a tudo. Porque tu vais conhecer todas as vantagens e as desvantagens daquele setup. Tu vais conhecer que tipo de leituras erradas é que ele te vai dar. Quando te der, depois tens a gestão do risco para te defender quando... Isso depois é outra conversa. Portanto, agarra-te a um. E dentro desse vais notando o que é que os algoritmos estão a fazer. E vais ajustando. São pequenas afinações que tu vais dando ao bichinho. O que é que eu noto que falha o pessoal? Experimentam muitos, têm bem indicadores, parece aquelas telas cheias de 50 mil indicadores. Aquilo no fim é mais confusão do que organização e informação. A pessoa não está a ver muita coisa. Aliás, está a ver coisa a mais, percebes? Não está-se a focar. E então, portanto, bandas de Bollinger não são. O que é que eu utilizo mais? Análise gráfica dura e crua, velas, e depois tem tudo a ver com tendências. Depois eu utilizo alguns indicadores. Estamos aqui a desvendar os meus truques. Depois eu utilizo alguns indicadores, mas interpreto-os de uma forma diferente do que as pessoas interpretam. Lá está. Interpreto de forma contrária. O pessoal trabalha todo com o RSI, não é? Sobre compras, sobre venda. Eu não utilizo o RSI para fazer nada disso. O RSI eu trabalho... Ou seja, eu tenho que ver... Imagina, tenho que estar a ver o gráfico, estruturas gráficas, e gosto de utilizar o RSI para mostrar-me o momento que está a ocorrer naquele exato momento, e depois o gráfico
tem que me aparecer uma espécie de uma divergência ou alguma coisa em sinal contrário. Se sim, ou estão todos alinhados a favor, ou tem que ter uma divergência muito clara, por exemplo. Então esse é talvez o setup que eu mais utilizo. Depois eu tenho aí umas coisas um bocadinho mais avançadas, que já envolve adicionar, por exemplo, mais uma média ou duas, depende do momento, lá está, depende do ciclo económico. Se estamos a começar um ciclo de bull market, não preciso nada disso. Se os ativos já começaram a subir, já começa a precisar, porque já preciso de outras análises. Mas olha, o simples é o que funciona melhor. Não queiram encher o gráfico todo, 2 indicadores e conhecer o padrão. Lá está, o padrão do movimento é a cena mais importante. Se calhar não tem essa pergunta, mas eu posso dizer-te aqui. Uma coisa é o padrão que tu vês, por exemplo, em Bitcoin, outra coisa é o que tu vês, por exemplo, nas memecoins. As memecoins, por exemplo, dentro de cripto, têm uma estrutura específica. Toda a gente diz, é pump and dump. Então vamos aprender a fazer a participar num pump and dump. Então não é dizer, é pump and dump, eu não aproveito nada com isto. Não, vamos aprender a aproveitar o pump and dump. Quando ele aparecer, o que é que tu podes fazer para tentar tirar uma assimetria daquilo? É mais arriscado? Claro que é, por isso é que não vais colocar ali 100% do capital. Mas isso é também outra conversa. Certo. Desculpa, mas só para dizer que os padrões são diferentes, de ativos para ativos. E no mercado tradicional então é que é. No mercado tradicional não podes estar à espera de um padrão, já não é S&P 500. Mas que padrão é que estamos à espera no S&P 500? Quer dizer, as empresas todas do mundo vão manipular um movimento. Pode acontecer nos futuros, rapidamente teres ali alguma... Pronto, e depois vai deixar aqueles gapsitos e tal, mas é muito mais difícil. Agora, se já estiveres a focar-te só numa ação e entendes o comportamento daquela ação, se calhar tens uma ideia. Isso dá um bocadinho justiça àquela frase do menos é mais, não é? Quanto mais simplificado tu tens o teu setup, neste caso as condições no teu gráfico ou os indicadores que tu usas, se calhar mais próximo do sucesso, não é? Vai estar a tua estratégia. Sabes porquê? Tu podes responder com uma pergunta. No momento em que tens de tomar uma decisão, se tens um checklist de coisas para cumprir, se tiveres 20 coisas, tu vais demorar imenso tempo e no meio dessas 20 vão haver ali pelo menos umas 4 ou 5 que te vão dizer que é não. Psicologicamente, caput, já arrebentaste, meu. Tu vais tomar uma decisão a pensar, e os caras não deviam ter tomado, porque haviam ali 4 ou 5 coisas que estavam a dizer que não era assim. Esquece, não. Uma ou duas coisas em sinal estão em sintonia. Vai. Se correr mal, gestão de risco resolve. Que peso é que tu dás ao contexto macroeconómico ou à análise de sentimento na tua abordagem mais técnica? Dou muito. Comportamento humano é a coisa mais importante para mim. O gráfico é isso que mostra, é o comportamento humano. O cenário macro, o meu primeiro ciclo cripto, agora estou no segundo, não é? Mas no meu primeiro ciclo completo, eu diria que o cenário macro, no início da bull run depois do crash do Covid, eu acredito que talvez não tivesse tão correlacionado assim. Quando veio o crash a seguir, já começou a ter mais correlação. Depois voltou a descorrelacionar. Ou seja, há momentos que o ecossistema cripto tem a sua própria vida. Mas nas mudanças de tendência mais bruscas, claro, faz todo sentido que o cenário macro vai arrastar, porque se o mundo está mal, olha, se a liquidez está escassa para tudo. Se a liquidez está em alta, está em liquidez para todo lado. Agora, com esse cenário macro é que tu consegues tomar decisões mais fortes. E uma parte importante para, por exemplo, tu conseguires uma rentabilidade superior ao S&P 500, né, o índice mais conhecido, é um facto, e tu já mencionaste isto aqui, de cripto ainda é uma classe de ativos, ou Bitcoin neste caso em concreto, muito volátil. Como é que tu lidas com períodos de baixa volatilidade ou movimentos até laterais nas tuas estratégias, por exemplo? É o chamado estou só a ver. Eu tenho um meme do Pierre Zago muito bom que eu meto na minha comunidade, que é estou só a ver. Não, o momento lateral, lá está, vamos lá. Se eu for à minha origem, quando achava que ia viver do day trading, eu tentava utilizar o lateral, a tendência lateral para tentar fazer dinheiro. E posso dizer que no fim, pelas minhas contas, isto sou eu, lá está, o que eu quero dizer, eu não quero desencorajar ninguém pela minha experiência ser uma, que pode haver pessoas que vão ser felizes. Na minha experiência, o momento lateral, chegas ao fim, fazes as contas, até mesmo que ganhes, percentualmente vai ser muito pouco. Ou seja, eu vou desgastar, entendam o que eu quero dizer, vou gastar muitas horas, vou gastar muita energia num recurso que no fim vou ganhar muito pouco. O que é que eu prefiro fazer agora? No mercado lateral eu só acumulo. Portanto, trabalho, poupo, junto caixa, zumba. Tudo para uma bolinha. No momento que o mercado arrancar, eu vou. Agora, quando está lateral, não fazer nada, porque é perigoso. O mercado lá está, no momento lateral, vai estar sempre a iludir. Vai sempre pensar que vai para um lado, vai para o outro. Depois volta para trás e vai andar nisto. Então é preferível ficar só a ver. Estou só a ver. Uma boa estratégia essa. Olha, eu não sei se tu podes partilhar isto aqui, mas que exchange ou corretora é que tu recomendas para quem quer começar a investir, por exemplo, em criptomoedas? Olha, boa pergunta. Claro que posso responder, é simples. Eu no passado já tive vários patrocínios de corretoras. Depois deixei de ter, não quero mais. Porque
eu não tinha os patrocínios para receber um rendimento. Eu tinha esses patrocínios para tentar dar prémios para dentro da comunidade. Ora, quando tudo está bem, o que é que eu vou dizer com isto? Quando estás em bull market, elas são todas fixes contigo e vão dar os prémios, não falham, cumprem tudo certinho. Quando começa a virar para o bear market, aí é que vem o problema. Já começam a não cumprir, já começam a falhar com os clientes, já comecei a ficar muito insatisfeito. E disse, eu não preciso nada disto, então não quero nada. Não aceito patrocínio nenhum. Bem, a Binance, Coinbase, esqueçam. Não há hipótese. Não vou dar mais a cara por nenhuma corretora, porque eles depois chegam ao fim e falham. Porque tudo bem que isto é um win-win, todos temos que ganhar e está tudo certo. Não é? Esse não é o problema. O problema é se depois começamos a falhar com as pessoas que estão... Imagina, tu és o dono da corretora. Tu não podes falhar com os teus clientes, apesar de saberes que a maioria deles vai perder dinheiro. Ok? Tu não podes fazer isso. Isso é para mim, é antiético. É saber o seguinte, as pessoas estão-se a posicionar, estão a tomar as suas decisões, então vais ganhar pela taxa e não vais ganhar pela destruição das pessoas. E então eu não me revejo nisso, então estou fora. Agora, corretoras a nível de liquidez, para quem está a começar. O pessoal não está aqui a ver, eu tinha aqui a minha Ledger, nem sei onde é que ela está agora. O que eu recomendo sempre é, para começar, talvez uma Binance, uma Coinbase, tem uma Kraken, por exemplo. Acredito que já sejam corretoras, já estão há muitos anos. Atenção que há sempre risco. Por isso é que eu digo que quem está no mercado cripto tem que ter noção que o dinheiro na corretora tem que ser temporário. O ideal é estar fora da corretora, estar armazenado nas carteiras frias ou nas redes. Aliás, no fundo está tudo nas redes, as carteiras são uma espécie de uma porta de abertura, mas exatamente. Mas o ideal é guardar fora das corretoras. Mas é claro que quando estamos a fazer operações, lá está, com uma certa mais regularidade, alguma liquidez possa estar na corretora. E depois há alguns ativos que, por exemplo, não compensa não teres na corretora, porque o facto de só de os tirares da corretora para uma carteira, as taxas podem ser caras, depois depende da dimensão de cada um. Eu acho que, pessoal, em primeiro lugar saber o que é Bitcoin, escolher uma corretora para entrar, aprender rapidamente a como é que armazenar Bitcoin corretamente de forma descentralizada. O resto, bem com o tempo, porque o resto é uma aventura. O resto é o pessoal fazer as neiras, a perder dinheiro porque se enganou na wallet que mandou, enganou-se na rede e, olhem, já foi. Isso faz parte do processo. Agora, corretoras, acho que essas três estão boas. Depois, se quiserem ir buscar presentinhos, que de vez em quando aparecem, há corretoras mais malucas, mas o risco é muito alto. Tens uma Gate.io que podes ir buscar, mas se cá para ser a principal é um erro. Como secundária, eu tenho várias, mas como principal eu utilizo mais a Binance. Coinbase tem umas taxas mais caras, mas até acredito que agora até melhorou, mas eu não uso, não sei. E também, assim, a Coinbase, na minha perspectiva, eu uso a Binance também. A Coinbase é muito friendly user, portanto é muito é mais intuitiva, se calhar, para quem está a começar, mas a desvantagem é essa, é que depois é mais cara, não é? Em termos de comissões. Tenho ideia que sim. As comissões são mais puxaditas, são. A tua paixão por Bitcoin, já conhecemos, não é? Acho que toda a gente consegue perceber. Estão a ver. Para quem não, depois eu conto o que é que tu fizeste aqui, mostraste uma moeda. Mas como é que tu respondes a alguém que diz que, por exemplo, o Bitcoin não tem valor intrínseco e que investir em Bitcoin é investir num esquema de Ponzi? Então, ainda há umas semanas tive a fazer um react a um vídeo que saiu do Camilo Lourenço com 2 analistas que falavam sobre o ecossistema cripto e, portanto, esse é um dos argumentos que também está lá mencionado. Até convido o pessoal a ver esse vídeo se quiserem entender um bocadinho mais sobre isso do Bitcoin. Mas para responder, é muito simples. Em primeiro lugar, quanto é que vale a tua liberdade? Quanto é que custa a tua liberdade? Tens um preço para ela? Isto, quando eu comecei no mercado financeiro, eu não comecei em cripto. Aliás, eu reprovava criptomoedas. Muitos contar esta história, é rápido. Eu em 2017, na faculdade, uma amiga minha apresentou-me, falou-me sobre cripto, sobre Bitcoin, moeda digital. E quais eram, supostamente, as mais-valias dessa moeda digital. E eu lembro perfeitamente de ter sido muito chunga. Eu fui muito chunga. Fui aquilo que eu nunca mais fui desde esse dia, desde essa altura, que foi uma pessoa que falar de uma coisa que não sabe. Portanto, o que eu fiz? Eu fiz o papel do tradicionalista, não é? Eu tentei puxar de argumentos para descredibilizar a opinião dela, mostrando que não fazia sentido. Então, eu era uma pessoa, do sistema em si, né? Que aprendi economia, contabilidade, gestão, sabia como é que tudo funcionava e tal. Então, vinha agora uma moeda digital e ia mudar o padrão disto tudo. Não. Isso não fazia qualquer tipo de sentido. Quando lá está no Covid fui estudar sobre, é que eu percebi o quanto eu era morcão por... Ignorante. Exatamente. Naquela altura, bastava só ter posto a questão de deixa-me lá ir ver isto. Estou para aqui a falar, se calhar... Repara, ambos tínhamos razão, repara. Os argumentos que eu usei com ela, eu tinha razão. E os argumentos que ela também usou, ela também tinha razão. A diferença é que estávamos a ver coisas completamente distintas. Porque o pessoal quer dizer assim, mas aparece Bitcoin para destruir o tradicional. Não aparece nada para destruir nada, caramba. É um edge, ou seja, é uma
uma coisa à parte. É uma proteção ao sistema que existe. E eu gosto disto no mundo. Eu gosto do contraditório. Eu gosto destas coisas todas que se equilibram, não é? E o Bitcoin vem muito desta parte filosófica que eu comecei. Porque por isso é que eu te perguntei, quanto é que custa a tua liberdade? Se tu disseres assim, a liberdade para mim é tudo, e não tiveres Bitcoin, eu não acho que então tu valorizes tanto a tua liberdade assim. Porque repara, tu tens dinheiro fiduciário, a moeda que nós todos temos, o euro, o dólar, aquilo que todos nós conhecemos, está centralizado. Imaginem, a menos que vocês tenham o dinheiro físico e o guardem em casa, e mesmo assim têm alguns riscos, vocês estão sempre a uma decisão de alguém de serem confiscados. Imaginem isto, e porque muita gente vai ouvir eu dizer isto e vai pensar, este gajo é da teoria da conspiração. É? Imaginem no Canadá. No Canadá, supostamente um país super livre, não é? Há meia dúzia, o pessoal nem se deve lembrar, há 2 ou 3 anos atrás, os camionistas fizeram um protesto e a primeira coisa que o governo fez para tentar desencorajar foi ameaçá-los de que se eles não suspendessem a greve, congelavam as contas bancárias deles. Portanto, e se congelassem? Qual era a liberdade deles? Se eles ficassem sem dinheiro, o que é que eles faziam ali? Portanto, é uma condicionante. Imaginem uma pessoa que vive na Coreia do Norte, uma pessoa que vive na Venezuela, em países ditatoriais que o cidadão não consegue ter controle de nada, que ainda pior, ainda sofre de inflação muito elevada, Coreia do Norte não, mas no caso da Venezuela sim. Ou seja, a pessoa todos os dias está a ficar mais pobre, todos os dias tem menos liberdade. Então Bitcoin começa aí. Portanto, o valor intrínseco da Bitcoin não está quanto é que ela produz, quantas caixas de produto vão sair amanhã para serem vendidas. Isso não é isso que funciona. É uma rede que garante segurança, transparência e estabilidade. Isto é que é coisa importante do Bitcoin. Bitcoin é isso que te garante. É que tu podes armazenar capital, que é energia, é tempo teu de trabalho, num ativo que está fora do controle de uma entidade. Tu vais dizer assim, mas está numa rede, não sei o que vai acontecer na rede. Pois, mas eu prefiro acreditar que as pessoas no mundo que fazem parte da rede Bitcoin têm mais interesse em se preservar-se umas às outras e proteger-se umas às outras do que num governador. Porque hoje pode ser o governador que eu quero, amanhã pode ser a pessoa que eu não quero. E quando as pessoas dizem assim, nós devemos censurar esta pessoa, eu penso assim, essa pessoa está a ser completamente louca no que está a dizer. Porque se está a dizer que podemos censurar outra pessoa, é porque hoje ela concorda com quem está a liderar. Mas se a liderança mudar amanhã, a outra pessoa que está contrária a ela pode dizer exatamente o contrário. Não, agora vou-te censurar a ti, porque tu és a pessoa que está a criar problemas na sociedade. E isto é visão de liberdade. Eu se calhar sou uma pessoa mais ligada à liberdade e por isso é que Bitcoin mexeu comigo quando eu descobri e fiquei tão triste comigo próprio, tipo, Carlos, como é que é possível? Tu és um banana por rejeitar esta coisa que é mais livre no mundo. O pessoal vai dizer, mas o ouro também é. Está bem, mas o ouro também pode ser confiscado. Já o foi nos Estados Unidos, não é? No passado. Sim. Portanto, e depois como é que vai ser? Bitcoin, pode ser confiscado. Está bem. E como é que vão buscar o Bitcoin que vocês têm armazenado corretamente? Se for nas corretoras, sim. E se estiver armazenado corretamente, como é que vão? Vamos torturar até à morte? Pronto, é o risco. Vocês morrem, mas também não há nada para ninguém. A cena do Ponzi, desculpa. Bom, mas o Ponzi é tudo. A segurança social é um Ponzi. Tudo que haja inflação, lá está. Tinha aqui de forma muito técnica para vos explicar isto, para vocês lá está, matematicamente perceberem o que eu estou a dizer. Tudo é um Ponzi na vida, pessoal. Tudo. Porque tudo tem momentos, tudo tem um momento em que começa um crescimento e toda a gente gosta e acha brutal e a maioria vai ganhar dinheiro com aquilo e os outros vão perder. Mas há de chegar sempre um momento em tudo na vida que depois tem uma fase de maturação, estabiliza e depois começa uma decadência. Tudo na vida. Desde os impérios. Hoje, qual é o Império Mundial? Não são os Estados Unidos. Há não sei quantos anos atrás foi o Império Romano. Depois houve o Império Mongolo. Não há nada na vida que dure para sempre. Mas nós temos de tentar perceber no contexto em que vivemos, o que é que faz mais sentido hoje. Para mim hoje, Bitcoin faz sentido. Se calhar daqui a alguns anos vai aparecer uma tecnologia muito melhor que Bitcoin. Vamos atrás dessa tecnologia, vamos aproveitar isso. Agora dizer que é um Ponzi, tudo é um Ponzi. Segurança social é um Ponzi. Vocês não descontam para ela? Sim. Vejam lá o que é que vocês não vão fazer, não vão contribuir para um Ponzi. É verdade, porque o pessoal vai dizer assim, não é um Ponzi. Então não é. As pessoas descontam hoje para pagar às pessoas que estão hoje paradas. Porque as pessoas têm que pensar aquele mito. Não, nós descontamos hoje para termos um dia a nossa reforma. Não. Tu descontas hoje para pagar quem está parado hoje. Então, e se hoje ninguém quiser te descontar mais? O que é que se vai fazer com todas as outras pessoas que estavam paradas a receber? Deixam de receber. Então, não é um Ponzi? Sim, nós podemos dizer que tudo aquilo que depende realmente da demografia ou que está associado à demografia acaba por ter características de um sistema desse género, porque depende precisamente da base que são pessoas. À medida que as pessoas vão aumentando, tu tens mais liquidez, mais dinheiro em circulação, mais tudo, não é? Perfeito. Tu respondeste tudo agora. É muito ligado à demografia. Sim, não é isso? Porque o Ponzi, a pessoa alega, e se deixar de entrar pessoas? Pois, a jogada é mesmo essa. Portanto, tu explicaste perfeito. A demografia, porquê? Porque está relacionada com a procura. Se a procura falhar, seja em que setor na vida,
Em relação ao teu portfólio, tu falaste aí um bocadinho de ter alguma alocação. Como é que tu distribuis os ativos que tens no teu património? Tu estás 100% alocado a cripto ou tens ativos mais tradicionais no teu portfólio? O pessoal agora vai... A malta, não é para fazer o que eu estou a dizer, está bem? Eu sou sincero. 80% do meu portfólio, pessoal, é cripto. É onde eu estou confortável e é onde eu sinto que está a fazer sentido para mim. Não é o que vocês devem fazer. Até porque eu conheço várias pessoas e quando converso com elas e quando elas tentam, sei lá, perguntar-me o que é que eu faria, não é isso que eu lhes digo, não é? Depois também depende muito também da dimensão do portfólio de cada um, acredito eu, e do grau de confiança. Se tu conheces muito bem um determinado ecossistema, tu estás confiante a estar bastante exposto a ele. Nunca sou a favor de só estás exposto a uma coisa. Lá está a matemática. O risco de uma coisa é sempre 100%. Se metes duas já é 50-50. Já mudou o bué. Agora daí para a frente só compensa, lá está, se a dimensão for muito grande e tu quiseres ir diluindo um bocadinho o risco. Por isso é que eu não sou muito a favor da diversificação intensa. Portanto, sim, 80% de cripto, 20% de mercado tradicional. Ok, tu investes em ETFs? Não. Invisto porque tenho já do passado e porque acredito que dentro do mercado tradicional, isto também é enquadra-se na minha perspectiva de operar. É um ótimo hedge de quando estás errado. E até porque, imagina, no mercado tradicional, a maneira de eu operar precisa de muito tempo. Ou seja, às vezes não consigo explicar. O meu sistema envolve, muitas vezes, encontrar ativos que estão super descredibilizados ou que estão a passar por processo de reestruturação. Ora, isto no mercado tradicional demora muito tempo a acontecer. Tu podes estar a captar ativos hoje que só daqui a 6 anos é que se calhar vão começar a criar uma assimetria que tenha valido a pena este tempo todo. Por exemplo, o S&P 500 ou o Nasdaq tem uma vantagem que é, permite que tu até esse tempo eles já vão produzindo resultados, estás a perceber? E depois outra coisa, depois depende se queres também ter um bocado de dividendos, depois depende da estratégia de cada um. Falando aqui um bocadinho nos ETFs e aplicando este investimento ou este produto àquilo que é o mercado cripto, nós recentemente, o ano passado, tivemos a aprovação dos ETFs de Bitcoin, Ethereum e provavelmente vão aparecer mais alguns. Tu achas que isto vai acabar por distorcer um pouco o propósito do Bitcoin e à medida que as entidades que acumulam esses recursos depois têm a capacidade de manipular os mercados, ou seja, vai ser mais difícil à medida que isto vai crescendo, que os ETFs vão captando mais recursos, vai ser mais difícil fazer trading, por exemplo, com Bitcoin? Eu acho que Bitcoin vai sofrer, as outras ainda é muito cedo. Vamos focar em Bitcoin. Inevitavelmente um dia isso pode acontecer. Contudo, cabe-nos a nós que estamos nas redes sociais que falamos sobre isto, e nisto eu estou a falar a mim próprio, investir em Bitcoin não é investir no ETF de Bitcoin. Isso é um erro. Eu consigo compreender que todos nós gostamos disto, porque faz com que o institucional possa entrar. Mas isso é à primeira vista, não é? E é nos Estados Unidos, principalmente, porque eles têm uma série de barreiras. Mas, por exemplo, em Portugal não temos. Estou a dar um exemplo de Portugal. Sim. Ou seja, quem está a olhar para Bitcoin com o seu propósito em si, não deve comprar o ETF de Bitcoin. Deve comprar Bitcoin da forma correta e armazenar de forma correta, mesmo sendo empresa, porque eu também tenho empresas e por isso sei que dá, e por faço. Dá é uma trabalheira desgraçada, mas dá. E depois pode ser interessante para aquela pessoa que não se sente tão à vontade, querer estar um bocado exposto. Mas lá está, aí entramos depois numa conversa um bocado filosófica, que é o que é que será que depois pode acontecer. Eu acredito que com mais informação, os ETFs hoje funcionam para captar a liquidez, mas um dia também as pessoas depois começam a perceber como é que podem fazê-lo por si só e vão acabar por sair disso. Okay. Mas admito que não é aquilo que eu gostava de ver. Agora percebo, por exemplo, uma empresa americana não pode investir de outra forma a não ser... Agora há outras maneiras, não é? Pode investir na MicroStrategy, por exemplo, e resolve esse problema. Mas durante muito tempo, não. E também é um risco, porque estás a alocar noutra empresa, não propriamente no ativo em si, não é? Sim. Não uma exposição direta, digamos assim. Exatamente. Portanto, é uma boa pergunta. E é uma coisa que já pensei, que é que poderia trazer... Acho que no curto prazo não muda nada, a rede é muito mais forte, temos muito mais participantes descentralizados que vão conseguir sempre segurar isso, mas acredito que se o crescimento no futuro, as pessoas forem pelo ETF de Bitcoin, vão começar a pôr a rede muito mais penetrável. Acredito que também vai-se construir um outro edge de outra forma, que depois a rede vai ter de pensar numa solução para não dar o poder ao... Então, se criaram o Bitcoin para não dar poder ao institucional, vão agora passar o poder para o institucional. Acho que no momento que houvesse essa grande possibilidade, a rede iria se juntar para tentar criar aqui uma solução. Okay. Mas acho que ainda não vai ser para agora. Agora, as pequenas é diferente. As pequenas
a liquidez é muito mais baixa, são proof of stake, que é uma coisa que eu acho que é bom para especular, mas não acho que seja o futuro, pelo menos para já, que eu acho que tudo tem que ter proof of work, e essas sim são mais facilmente controláveis. Tu já ajustaste alguma vez a tua estratégia devido a críticas externas, seja do público, de seguidores ou assim, ou és inflexível com a tua estratégia? A opinião do público é muito importante para nós valorizarmos e melhorarmos o nosso trabalho, ou seja, tentarmos perceber o que é que podemos fazer melhor. Esse tipo de opinião eu sou super aberto e faço desde o início, principalmente com o público que está dentro da minha comunidade, ou seja, as pessoas estão próximas de mim, porque também temos que perceber que público é que vamos ouvir. Não estou a dizer que o pessoal que está de fora não deve ouvir, não devemos ouvir quem está de fora, porque devemos ouvir. A questão está, quem está dentro está a ver o operacional, ou seja, essas pessoas é que nós, de facto, devemos tentar dar-lhes mais ouvidos, porque provavelmente estão a viver o momento contigo, não é? Mas mesmo assim, mudar a estratégia por causa disso, não, porque, repara, a estratégia envolve muitos anos de estudo, muita experiência, e se eu cheguei a ela, é porque os meus resultados me levaram a ela. Ou seja, eu gostava de ouvir isso, ou se calhar vou ouvir mais crítica de alguém que já tenha feito a minha jornada. Ou seja, vou olhar para uma pessoa que está onde eu ainda não cheguei. Essa pessoa, sim, eu quero ouvir muito. Quem está a começar a jornada, ou está numa jornada anterior à tua, eu acho que lá está, deves ouvir para melhorar o teu serviço sempre, até nem que seja pela forma como a gente comunica. Mas a estratégia, tu mudares com base numa opinião de alguém que ainda não construiu o que tu construíste até agora, não acho que seja uma boa... Nunca mudei por causa disso, não. Faz sentido. E já melhorei algumas coisas na minha exatamente por ouvir e conversar com pessoas que estão noutro patamar, que em pequenos insights, às vezes não vais mudar a estratégia toda, isso não vai acontecer. São pequenos detalhes em certas coisas que para ti já vais ouvir aquela frase, como falávamos às vezes antes em back-office, vais ouvir aquela frase e vais dizer, isto faz tanto sentido, já vou conseguir ajustar aquele pontinho. E já vai fazer uma diferença. Às vezes não é uma diferença megalómana, mas se calhar ajustar qualquer coisinha. Ok. E a intuição tem lugar na análise técnica? Tu já alguma vez ignoraste algum sinal ou alguma ponto de entrada porque alguma coisa te dizia, não externamente, mas interiormente, que há ali qualquer coisa que é melhor ignorar? Claro que sim, infelizmente. Quando eu tenho uma intuição e não opero, eu tendo a estar certo. Quando eu tenho a intuição e opero, eu tendo a estar errado. Eu vou explicar isto. Aliás, aconteceu, quem acompanha os meus vídeos do YouTube sabe. Portanto, Bitcoin, quando foi aos $16.000, fez ali um movimento técnico que eu gosto muito. E eu fiz all-in nos 17.000. Entrei com tudo que eu estava de fora, entrei tudo em Bitcoin. Foi uma excelente decisão. Segui o setup. Tempos depois, quando houve o risco, portanto, estamos a falar... Eu, se vir o gráfico, eu sei. Até posso abrir aqui só me contextualizar para contar a história em condições. Senão a pessoa vai dizer, então, mas as datas não têm nada a ver. Pois, porque eu tenho memória um bocado já de idoso. Já tenho memória um bocado de idoso. Ora, depois exatamente. Em agosto, não sei se tu te recordas, de 2023, ali havia uma grande probabilidade dos Estados Unidos entrarem em recessão. Houve ali uma semana, inclusive, que estava tudo tão mau que se o dado que ia sair, já não me lembro se era do mercado de trabalho, havia ali um dado que naquele dia, se saía mau, levava-nos para uma recessão brutal. Mas aquilo era meio da semana, aquilo foi uma quinta-feira, acho eu. E eu nunca gosto de operar a meio da semana. Eu gosto de deixar a semana fechar e pensar com calma na segunda-feira e depois agir. Naquele dia, eu cometi um erro enorme. Eu vendi 75% do que tinha comprado com 17.000, porque deixei-me ir pela intuição de que podíamos entrar em recessão. Ora, fui obrigado a comprar mais caro outra vez, portanto já fui comprado depois lá nos 20 e tal mil, outra vez os 75% que eu tinha saído. Uma estupidez, porque segui a intuição, não segui o setup. Porque depois quando fechou a semana dizia assim, o mercado papou-te. O mercado papou-te, porque tu não podias ter saído desta posição, devias ter ficado. Esta foi a última, mais recente, e aquela que eu me recordo, porque neste ciclo já teve essa decisão já teve algum impacto. Não é um impacto de perder dinheiro, mas pelo custo, mas o chamado custo de oportunidade. O que eu perdi de ganhar por ter feito essa decisão. Claro, isto depois no final no fim vai mudar umas percentagens, mas para um gajo que gosta disto, como eu, e gosta de matemática, fiquei muito frustrado comigo próprio. Mas também houve outras que me correram bem. No ciclo passado, Luna, a dita cripto que desapareceu, foi a melhor posição da minha vida até ao dia 2, a nível de valor monetário. Eu tinha comprado em $5, uma posição jeitosa, vendi nos 100. Não fui esperar os 120. E agora tu perguntas-me, porquê é que vendeste nos 100? Seguiste o setup? Não. Achava que eu já não estava confortável com aquela posição, já achava que era coisa a mais. E Carlos, não sejas tão ganancioso, o mercado está a começar a apresentar algumas falhas noutros setores, é melhor vender. E vendi. Calhou bem, foi aos 120,
e depois foi para zero. E ainda deu para ganhar dinheiro, porque eu depois fui shorteia. Até tenho uma live dentro da comunidade em direto, ficamos a madrugada toda, eu a shortar com eles, a posição de Luna. Levamos até ao zero mesmo. Era a Binance a fechar a posição sempre, tipo, a suspender os futuros, e eu voltava a abrir, depois ia para o outro lado. Opa, foi uma recordação muito gira, fica para a história. Tu tocaste aí na Luna, e eu por acaso queria falar assim muito ao de leve sobre outros projetos. E aqui também entra um bocado a intuição que nós estávamos a falar. Tu alguma vez, ou se calhar tens esta filosofia de evitar criptos categoricamente, independentemente do que os gráficos digam, só pelo perfil de risco, ou porque é um projeto, porque é uma meme coin, ou porque não tem nenhuma substância por trás, ou não tem nenhuma utilidade, digamos assim, prática, tu afastas-te desse tipo de ativos, ou é precisamente aquilo que tu procuras pela volatilidade e pelo sentimento que trazem com eles? Excelente pergunta, porque isso também muda com o tempo. Olha, no primeiro ciclo, só me olhava aos pezitos, numa coisa assim mais, que eu achava que não fazia tanto sentido, e até tinha uma opinião mais rígida, tipo, sei isto não... Este ciclo eu ignorei completamente isso. Ou seja, aliás, a minha melhor posição a nível percentual foi uma meme, foi a Bonk, foram quase 10.000%. Pena a alocação que eu meti lá por causa do risco, aquilo lá foi uma coisa muito ínfima, mas a nível de percentual foi bom. Portanto, o que eu te posso dizer com isto? Sim, no primeiro ciclo, e eu era um bocado julgadeiro, do género, já é arriscado demais, porque é que eu vou inventar? Neste ciclo, não. Agora, a quantidade de exposição, ou seja, a percentagem que eu atribuo a esse risco, é muito baixa, sempre muito baixa. Porque também já venho de uma jornada que me custa devolver o que já foi feito até aqui. Já não vou meter uma loucura dessas. Mas acredito que para quem está a começar, às vezes... Olhem, costumo dizer assim, entre a pessoa que vai gastar 10 euros do Euromilhões, era preferível pegar nos mesmos 10 euros e, sei lá, arriscar numa meme coin. Tem mais probabilidade de lhe correr bem do que mal por comparação com o Euromilhões. Atenção, por comparação com o Euromilhões. Não estou a falar por comparação uma estratégia de investimento, ok? Ou ir jogar ao pequeno e grande, no casino. Ok. Olhando aqui um bocadinho então para o futuro, o que é que tu esperas de Bitcoin este ano, e se tu achas, e isto não significa que seja já este ano, se tu achas que tem potencial para daqui a 10 anos, digamos, estar, sei lá, $1 milhão ou algo assim desse género? Perfeito. Quais são as tuas perspectivas? Olha, vou começar pela última. Se o mundo continuar como está, e o que eu quero dizer com isto é, se as impressoras monetárias forem o sistema que os governos, que os bancos centrais vão adotar para resolver os problemas da economia, sim, 1 milhão ou mais, vai depender da velocidade da impressão das notas. Por isso eu costumo dizer que Bitcoin, inclusive, tem um post que viralizou nas minhas redes sociais, porque eu disse assim, Bitcoin é o melhor aspirador do mundo. Claro, tem muita gente que não percebe nada do que está ali a dizer, nem entendeu a ideia. O que eu quero dizer com isto é, o aspirador porquê? O que é que um aspirador faz? Aspira. E é o que o Bitcoin faz. O Bitcoin aspira a liquidez do mercado. Quando as pessoas estão eufóricas e existe muito dinheiro no mercado a ser impresso para resolver problemas da sociedade, ok? O Bitcoin vai inchar. Portanto, se querem desinchar Bitcoin, as impressoras têm que desligar. Não sei se as pessoas gostavam do que é que ia acontecer depois na sociedade se isso acontecesse. Mas isso é outra conversa. Agora, o que é que eu vejo? 1 milhão, 2, pode passar. O limite, lá está, vai ser a velocidade da impressão monetária. Não esqueças do que vais dizer, mas há uma frase muito interessante que eu não sei se tu conheces ou não, já não me lembro quem foi o autor, mas dizia que Bitcoin has no top because fiat has no bottom. Lindo. Ou seja, Bitcoin não tem um teto, digamos assim, porque a fiat não tem um limite à depreciação. Portanto, tu podes sempre imprimir mais dinheiro, colocar mais dinheiro, a base monetária pode expandir infinitamente, e como Bitcoin é limitado, é por isso que a valorização vai subindo, não é? Mas continua então em relação ao que esperamos para o próximo ano. Está perfeito o que tu disseste. Até foi um dos argumentos que um daqueles analistas que estavam lá no tal react que eu fiz, diziam assim, então mas quando é que isto para? Quando é que isto acaba? E eu respondi exatamente isto, quando desligarem as impressoras. Enquanto desligar as impressoras, não vale a pena ir em contra. Vai ser inevitável. Só que antigamente era só o retalho que olhava para aquilo, não é? Primeiro eram os maluquinhos do computador, os nerds. Depois começaram a ser os maluquinhos das teorias da conspiração. Depois começaram a ser os outros maluquinhos que já estavam revoltados com a sociedade. Entretanto, começam a ser as pessoas que começam a chegar também com um propósito mais económico, essas coisas todas. Depois, alguns países. Depois, alguns institucionais. Agora, muitos institucionais. Agora, os grandes manipuladores do mercado financeiro. Pronto, é inevitável. Em relação ao que me perguntaste do que é que eu achava. Ora bem, estamos a gravar. Pessoal, eu vou dizer a data porque isto faz muita importância. Dia 21 de janeiro de 2025. Ao dia de hoje, eu continuo a achar que Bitcoin ainda tem uma estrutura que pode permitir continuar a crescer. As altcoins
há uns tempos atrás, aliás, já há vários meses, que eu andava a deixar alertas nas minhas lives do YouTube de que achava que a coisa estava a começar a ficar um bocado cansada. Então poderia ser interessante diminuir a exposição a altcoins e reduzir essa coisa toda. E quem o fez bem, porque elas de facto caíram bastante. Momentaneamente agora com a tomada de posse do Donald Trump, a Solana beneficiou-se muito de ter recebido a criação da memecoin do próprio Trump. Eu confesso que achei interessante a ideia, porque acho que é tornar, como é que eu vou explicar? É colocar aquilo que é tradicional adaptado à era moderna, ou seja, as memecoins, as pessoas perguntam, o que é o fundamento da memecoin? Pois não tem fundamento nenhum, mas é aí que está o objetivo dela, é ser uma meme, um gozo, uma piada, uma comunidade, as pessoas podem dizer que mas isso é uma estupidez. Está tudo bem, na vida temos tantas coisas estúpidas. Vamos só aproveitar as coisas estúpidas que também fazem parte. Eu quero dizer que isto foi uma maneira do Trump, se calhar, se modernizar, talvez, e aproximar-se do ecossistema cripto, que é uma coisa que ele quer. E isto é muito bom para o ecossistema cripto, à primeira vista. Depois vamos ver à segunda vista. E faz com que as pessoas entrem nisto e gostem disto. Aliás, até podemos pensar mais além. É uma forma de mostrar que, então, se o Presidente dos Estados Unidos utiliza o ecossistema, porque é que as outras pessoas todas não vão utilizar? Então não é uma coisa de maluquinhos, estás a entender? Portanto, achei giro o conceito. Acho que o timing não foi o ideal. Porquê? Porque os market makers, as grandes baleias, muita gente está debaixo d'água por causa das altcoins. Estava toda à espera da altcoin season e daquelas coisas todas. E o que acontece? Muita gente está presa em certos ativos. E a liquidez com esta moeda do Donald Trump, saiu imensa liquidez de quase todo o ecossistema cripto, de quase todas as altcoins, para aquela. O que acontece? Vamos pensar quem está por trás desses movimentos. Os market makers sabem que estão a fazer isto. E eu só espero que isto não seja a saída de liquidez daquela malta que ainda não tinha conseguido sair das altcoins no passado, provocam excesso de liquidez numa zona, FOMO, uma super bolha, lá está, e que depois alguém vai ganhar dinheiro com isto. Pronto, não estou a dizer que isto vai fazer com que o mercado vá abaixo e que entremos já para bear market, não é isso que eu estou a dizer. Quer dizer é que as altcoins, já há vários meses, a maioria delas está em bear market. E isso é que as pessoas cá não sabem. Diferente de Bitcoin, que ainda continua em bull market, já apresentou várias falhas várias vezes, mas a maior falha, cair até aos $74 mil, não foi. Nem perdeu os 90. Portanto, até pode perder isso tudo, ir aos 74 e continuar em bull market, ok? As altcoins não. E o custo de oportunidade de ter altcoins, por comparação com Bitcoin, em 99% delas é mau. Há ali 1% que é bom, claro que sim, mas isso é o risco, estás a ver? 1% compensa, dos 99% que não compensa. Por isso é que estar exposto ao mercado de cripto também tem a ver muito com o timing. Há um timing que é melhor e que vale a pena arriscar. Há outro timing que é melhor estar só a ver. Estou só a ver. Portanto, em Bitcoin, quem está, acho que está bem, não apresenta ainda falhas, mesmo que haja uma queda até aos 80, 74, acho que quem faz gestão do risco pode estar confortável. Nas altcoins é diferente. Agora, se calhar até pode começar a fazer sentido, começar a olhar para algumas delas, a partir de agora, que caíram 70%, 80%. Mas mesmo assim, depende quais, porque há muito risco de apanhar o cavalo errado. Ok. Última pergunta aqui relacionada com cripto. Tu vendes Bitcoin ou és um die-hard que só reforça nos pullbacks? Caramba. Essa é outra pergunta que psicologicamente mexe comigo para este ciclo. Até hoje, tirando mesmo quando entrei em cripto, que mal entrei, tive ali uma certa valorização e vendi algum Bitcoin, e com esse Bitcoin comprei algumas altcoins, que depois, uma delas foi Luna. Depois, a partir daí, nunca mais vendi BTC. Vendi tudo que era altcoins, zero, não tinha nada, só acumulei Bitcoin. E este ciclo, não sei, ainda estou a pensar, mas eu acredito que vou ter de vender uma parte para ficar confortável. Eu acho que vou ter de vender uma parte, mas nunca tudo, porque te garanto uma outra liberdade. Certo, eu posso ser o meu exemplo. Eu nunca vendi. Nunca. Eu comecei nos 6 mil. Que top! Quando é que compraste a primeira vez Bitcoin? Dezembro de 2019, andava na casa dos 6 mil. Abençoado. Mas também já comprei a 6 mil, também já comprei a 60, não é? Portanto, não quer dizer que fiz all-in com 6 mil. Eu comecei a entrar em criptomoedas em dezembro de 2019 e apanhei um preço que eu, olhando para trás, disse que é que eu não meti mais, não é? Isso é o típico. Perguntamos todos isso, não é? É verdade. Falando então aqui um bocadinho sobre as tuas iniciativas. Tu tens a CryptoFlex, não é? Portanto, um curso onde tu ajudas pessoas a perceber um bocadinho melhor isto que nós estamos aqui a falar no podcast. Tens uma comunidade também, tens um podcast também, o Flexcast. Falas um bocadinho sobre essas iniciativas e quais é que são os teus objetivos para este ano, 2025? Olha, em primeiro lugar, obrigado pelo espaço. Aliás, só para clarificar aqui uma coisa. Isto não é a minha vida profissional, atenção. E o que eu faço aqui começa numa brincadeira e agora chegou a um ponto que já ficou tão sério
que eu próprio agora já começo a tentar criar outras coisas para isto crescer. Portanto, eu tenho um certo sonho, o pessoal muitas vezes diz, Carlos, porquê que não crias um fundo de investimentos? Porque é uma coisa muito básica. E acho que, básico, atenção, não me interpretem mal, básico no sentido de, acho que qualquer pessoa que é investidor tem esse sonho de criar um fundo. Eu penso um bocado diferente porque eu venho da parte empresarial. Eu sou o gajo de negócios. O fundo acho que me limitava muito. Prefiro criar no futuro uma empresa que já criei, que é a tal CryptoFlex, que o objetivo dela é ela inchar por si própria. Ou seja, com os recursos que ela própria cria, com os serviços que ela cria, o meu objetivo com essa empresa é que ela inche por si própria ao ponto de um dia poder ser uma super empresa que pode fazer e criar outras coisas. Mas também mais do que isto não quero dizer para já, que é para ficar aqui. Agora, a nível dos serviços. Sim, eu tenho um curso básico para o pessoal que entra em cripto a não fazer asneiras. É uma forma da pessoa não perder dinheiro a trocar nas redes, perceber como é que tem que lidar com isso tudo. Mas é um curso que vai ser descontinuado. Eu vou-te explicar porquê. O meu produto atual Pro no sentido daquilo que me interessa mesmo utilizar para financiar a CryptoFlex, chama-se Carteira do Investidor. Foi onde eu, em junho de 2023, criei uma carteira com 10 mil euros e disse, a partir deste dia, todas as semanas, vou monitorar esta carteira e vocês vão todos ver aquilo que eu estou a fazer, o que é que eu compro, o que é que eu vendo, como é que eu faço, o que é que está por trás disto, e todas as semanas também vos dou a minha visão sobre o cenário macro e o cenário cripto, especificamente alocado aos ativos da carteira e monitorando a estratégia. Esse foi o meu objetivo nessa altura. Demorei imenso tempo a criar esse produto, já devia ter que dar mais tempo, porque eu comecei sempre essa parte da educação. Imagina, as pessoas querem aprender, é um facto, mas depois falta-lhes a prática, porque é normal. Para nós é uma coisa simples, que vivemos com isto, lidamos com isto, mas a maioria das pessoas não lida. Então eu tenho noção que a parte prática faz falta. Então com a carteira de investidor, eu acho que muitas pessoas desbloquearam o que é isto de comprar e vender e começar a estar exposto ao mercado. Porque senão aprendem, mas depois não se expõem a ele. E agora, em 2025, estou a criar uma coisa, já estou a levar a CryptoFlex para outro patamar, que eu lá sabe como eu sou empresário, gosto disso, de criar coisas mesmo à frente, mas também ainda não posso dizer nada porque ainda está a ser construído e eu tenho medo de falhar, mas estou a criar uma coisa que se chama a Escola do Investidor. Porque a segunda pergunta que mais me fazem depois de se Bitcoin vale a pena, agora, é, Carlos, como é que eu consigo ser um investidor que saiba tanto como tu? E eu dou aquele suspiro, tipo, e digo, agora vais-te sentar à minha frente, vais ficar aqui 9 anos comigo, todos os dias, 24 sobre 24 horas, a beber o meu conhecimento, porque foi como custou até agora. E para o ano já não são 9, são 10. E depois vão ser 11 e 12 e por aí fora. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar o que eu chamo o meu legado, porque eu também agora, mais 3 anos ou 4, eu quero me dedicar à família a 100%, 90%, porque eu quero empreender na mesma, mas quero ser pai a full time, essas coisas todas, preciso de mais tempo, porque eu agora ainda sou escravo do tempo, infelizmente, ainda não consegui libertar-me de trabalhar 12 e 14 horas todos os dias, porque as pessoas acham que é muito fácil, não é? 12, 14 horas todos os dias, já tenho muitos cabelos brancos, ainda bem que o pessoal não está a ver, mas é o que é, e então vou deixar esse legado que é, eu vou ensinar tudo aquilo que eu sei. Eu já disse que é um curso que não sei quando é que ele vai acabar, porque eu já tenho 300 aulas programadas do que eu preciso explicar às pessoas, e vou lançar só uma por semana, porque vai ter um processo também de, não é de teste para avaliar, eu não quero avaliar nada, cada pessoa tem que se avaliar a si própria, mas é uma coisa bem pensada, que eu pensei muito sobre isto, porque pode-me acontecer alguma coisa amanhã, eu posso amanhã me reformar, posso querer ir fazer outra coisa qualquer, e é importante deixar esse legado, para quem quer. Isto não é para toda a gente, isto é só mesmo para quem quer, quem quiser. Então esse sim vai ser o meu produto máximo, a Escola do Investidor, está em banho-maria, está só à espera que a nossa plataforma esteja pronta, que espero que esteja pronta nos próximos meses, e a partir daí vou deixar o meu legado, ou seja, tudo que é teórico e tudo que é prático, para qualquer pessoa, lá está, no final disto, pelo menos consiga, não estou a dizer que vai saber tanto como eu, mas vai ter muito conhecimento, vai saber fazer muita coisa. E o networking que vou criar no fim, esse é o grande objetivo disso. É o networking que vai sair no fim, como eu te disse, uma empresa constrói empresas e constrói negócios. Talvez um Shark Tank português, vamos ver. Boa. Interessante, não? Interessante. A iniciativa, eu acho que é honrável, eu concordo contigo, deixar um legado é muito importante para aqueles que nos seguem, sejam eles próximos ou não, mas pelo menos a partilha do conhecimento acho que é fundamental para nós conseguirmos evoluir todos, porque beneficiar sozinhos também não tem assim grande valor, se calhar tem um valor individual, mas depois acabas por não ter esse impacto no resto das pessoas. Nós estamos a acabar, portanto já estamos mesmo no limite. Onde é que as pessoas te podem encontrar? Fala-nos um bocadinho sobre as tuas redes sociais, onde é que te podem seguir, saber mais sobre ti, sobre essas iniciativas que mencionaste. Ok, boa. Há bocado esqueci de mencionar uma que neste momento é uma das mais importantes também, desculpa, que era o FlexCast e tu falaste. Eu sou muito agradecido às pessoas que eu fui conhecendo ao longo da minha vida e sou muito agradecido às pessoas que me
me dão conhecimento mesmo sem elas saberem. Eu sou um consumidor de muitos podcasts, de muitos cursos, faço muitos cursos, muita informação, faço muito networking, Deus me livre, até demais se calhar, porque depois também tenho muitos cursos, depois nem consigo ver, vou pescando uma aula ou outra que acho que preciso daquilo e depois, infelizmente, não tenho, o tempo não dá para tudo, mas sou muito agradecido a isso. Então por isso eu criei o Flexcast, que é um espaço que já existe desde 2021, mas era online, e eu só falava com pessoas do ramo financeiro. Em 2022 eu quis mudar isso, quis tornar isso presencial, porque eu queria conhecer as pessoas e queria estar com elas presencialmente, e queria dar um espaço a todas as pessoas que tenham uma visão para a sociedade, seja de que área for. Não acho que ninguém deva ser silenciado, toda a gente deve ser ouvido e toda a gente deve ser discutido. Eu acho que isso é muito importante. Então queria isso. Neste momento é a minha melhor oferta, de forma gratuita, no sentido de desbloquear o mindset das pessoas. Eu considero que o meu podcast é Flexcast, no sentido de pôr a mente a mexer. Não porque o convidado vai ter sempre razão, ou porque eu vou ter sempre razão, mas porque se faz ali é ensinar as pessoas a pensar num mundo em que hoje as pessoas não querem pensar, e eu até acho que uma grande parte já não sabe pensar. Ficou formatada a não saber pensar. Então ali é a minha esperança de... Eu já sei que não é via política que tu vais mudar o mundo, não é querer ajudar toda a gente que vais mudar o mundo, não é assim que funciona, é naquilo que tu fazes, no pouco que tu impactares alguém, se ajudares alguém, vais ficar muito feliz, porque outras pessoas também já fizeram isso comigo e eu sinto-me agradecido. Portanto, isso do Flexcast. Onde é que as pessoas podem me encontrar? Pessoal, no YouTube podem me encontrar com o nome de CryptoFlex. Eu faço lives de 15 em 15 dias, ao sábado de manhã às 11, para analisar o mercado financeiro, mais especificamente o mercado criptomoedas, e faço uma análise muito sucinta a nível económico para dar um contexto, explicar o contexto e depois aplico na prática. É muito técnico, tenho noção que não é para toda a gente, mas lá está, é aquilo que eu faço e é aquilo que eu gosto de fazer. Depois tem, vocês também, à segunda-feira, às 21 horas, no canal do YouTube, Flexcast, um episódio todas as semanas com um convidado ou com um tema. Ainda agora lancei uma rubrica nova que estou muito orgulhoso com 3 amigos, que se chama Mesa do Pensamento, em que o objetivo é exatamente esse, pôr as pessoas a pensar. Temos um saco preto com vários temas atuais da sociedade e de problemas e desafios da sociedade. Misturamos aquilo tudo num saco, portanto nós nunca sabemos qual é o papelzinho que vamos tirar em cada episódio e tiramos aquele papel e de improviso começamos a pensar e a filosofar. Para quem gostar de pensar, malta, é top. O episódio saiu ontem, o primeiro. Já gravamos 2, vamos gravar o terceiro amanhã e eu tenho-vos a dizer que está a ser das coisas que mais prazer me está a dar na vida. Se fizer sentido para vocês, podem ver. E depois é no meu Instagram, @carlosf.pt. De vez em quando vou lá fazer uns stories de macacada que o pessoal gosta, que eu deixo perguntas e o pessoal faz-me perguntas, mesmo daquelas que não têm nada a ver, mas eu respondo a tudo, eu entro na tanga com toda a gente e é muito divertido, gosto muito. Depois se quiserem saber muito mais sobre o meu trabalho e inclusive aproximar-se de mim e desta ideia maluca que eu tenho da CryptoFlex, podem ir ao nosso site www.cryptoflex.pt, cripto com I, ok? Ou escrever no Google que vai aparecer e depois podem ver o que é que faz sentido para vocês. Se o meu e-book, para ensinar o que é que são criptos, se um curso para não fazerem asneiras, ou se querem ver a carteira do investidor na prática ou no futuro, a escola do investidor. É isso, Carlos. Top. Obrigado. Top. Eu quero-te agradecer pela exposição, pela oportunidade, por estar aqui a conversar contigo e conhecer-te. É mais uma pessoa para o meu ramo de networking. É isso. Obrigado eu pelo teu contributo, pela tua disponibilidade, pelas tuas iniciativas. Desejar-te imensa sorte em todas elas. Acho que eu gosto de seguir, eu sigo-te no YouTube, sobretudo nessa plataforma, e acho que o teu contributo é muito valioso. Recomendo às pessoas que nos estão a ouvir a que entrem também e que vejam se há um conteúdo que de alguma forma conecte com elas. Mas acho que, valorizar aquilo que tu fazes é muito importante e dar-te este espaço também vai um pouco nesse sentido, que é contribuir para que todos sejamos melhores investidores, independentemente da classe de ativos onde investimos ou o nosso perfil. Percebemos perspectivas que não podem ser diferentes da nossa, podem ou não fazer sentido e abrir horizontes, que é para isso que nós cá estamos. Abrindo horizontes, somos não só melhores investidores, mas seguramente melhores pessoas. Portanto, muito obrigado pelo teu contributo, pela tua presença, desejar-te muita sorte, mandar-te um abraço e, quiçá, voltamos a falar no futuro, seja presencialmente ou não, num novo episódio. Muito obrigado. Isso é que era. Obrigado pela oportunidade. Estamos aqui sempre disponíveis a conhecer pessoas e a aprender e espero que vocês tenham gostado de ouvir-me falar. Obrigado a todos. Um abraço. Um abraço.